aí a parte, o réu, ele tem, dentro desse prazo, como se justificar, dizer, olha, não está em meu poder não. Isso aí fica com uma empresa de administração, de condomínio, que trabalha junto comigo. Ou dizer por que ele não pode entregar, perdi os documentos. Então são 3 situações aqui que acontecem. Se ele não se manifestar dentro do prazo e não entregar os documentos, o que o juiz vai aplicar aqui? O que vocês acham que é melhor para o autor? Presunção de veracidade dos fatos ou busca e apreensão? Presunção de veracidade dos fatos, porque não precisa mais discutir. Se eu alego que todo o dinheiro que foi pago e arrecadado foi mal gerido, o cara não se manifestou e não entregou os documentos que poderiam criar uma contradição, os fatos serão presumidos verdadeiramente, tá? Se a gente olhar lá, artigo 355 começa, isso aí vai estar mais ou menos pelo 358, ó, vamos pegar aqui o procedimento, o 57. O requerido dará sua resposta nos 5 dias subsequentes à intimação. Se afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove por qualquer meio que a declaração não corresponde à verdade. O juiz não admitirá a recusa se o requerido tiver a obrigação legal de exibir, se o requerido aludiu ao documento ou à coisa no processo com o intuito de constituir prova, se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. 359. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar. 1. Se o requerido não efetuar a exibição nem fizer qualquer declaração no prazo do artigo 357. 2. Se a recusa for havida por ilegítima. Tá? Então, exatamente o que eu tinha dito para vocês. Ele tem um prazo para justificar, porque ele não entrega. Essa recusa dele pode ser justificada ou injustificada. Se o juiz não aceitar a justificativa, o que o juiz faz? Presume verdadeiros os fatos. Ou a outra situação, ele não fala nada e o prazo passa, o juiz presume como verdadeiros, tá? Os fatos. Esse é um outro exemplo, então, de presunção de veracidade dos fatos, como a gente viu na revelia. Agora, se tiver em poder de terceiro, já é mais complicada a presunção, concordam? Pô, tem poder de terceiro, o réu é que vai sofrer com isso? Então, em poder de terceiro, a gente vai para via forçada. Então, o juiz expede o mandado de busca e apreensão e manda, se precisar até de arrombamento, busca e apreensão, tá? Força policial entra no lugar onde a coisa foi apontada como estando e entrega em juízo. Esse é um meio de prova interessante, pouco usado. Às vezes a gente fica ali, pô, mas como é que eu vou provar isso? Você quer ver onde é que isso aqui é muito útil? Até para vocês, no dia a dia, que às vezes preferem ir para o juizado especial. Todo mundo aqui tem problema com banco ou com empresa de telefonia celular, não é? Tarifas que o banco sai cobrando na sua conta e nunca diz por que aquela tarifa. Um pacote de serviço, eu não assinei pacote nenhum, não contratei pacote nenhum. Aí você fica pedindo, eu quero uma relação, meu extrato anual aí, todas as tarifas, todo o saque que foi feito indevidamente, saque, né, todo desconto que foi feito aqui na minha conta, e eles não entregam. E você quer processar por dano moral, porque às vezes você deu um cheque contando com o valor que estava lá, o cheque voltou porque faltaram ali R$50 foi por causa de uma tarifa dessa que você nunca contratou. Pede a exibição de documentos, porque o banco... Aliás, mesmo assim, eu já vi processo que o Banco do Brasil, mesmo com a ordem judicial para exibir, ficou enrolando, tentando justificar que o sistema isso, que o sistema aquilo. Sempre o sistema. O sistema foi criado para facilitar a vida de todo mundo, baratear o custo do banco, mas o sistema é sempre a causa dos problemas. Telefonia, então, nem se fala, que é a campeã de reclamação, né? No PROCON, Secretaria Nacional lá de Defesa do Consumidor, que o professor Morichito aqui do CEUB é o responsável, é campeão. Telefonia, segundo lugar hoje em dia, acho que está call center de companhia aérea. Ele até aplicou uma multa, né, de acho que 6 milhões na TAM outro dia, uma coisa assim, por causa do mais de 1 minuto que espera no telefone para ser atendido. Você acha ruim? Eu acho ruim ficar esperando para ser atendido e gastando meu celular. Que pena.
Tadinha. É uma das maiores empresas hoje. Apresentar o documento, se a sua apresentação puder violar o dever de honra. O que isso é? Dever de honra, boa pergunta. Uma boa pergunta. Vou ter que ver qual é o alcance específico. Porque é óbvio que isso aí alcança, mas eu quero ver se alcança mais. Pega um advogado, por exemplo, ou um médico, que tem aqueles sigilos legais. O juiz não pode obrigar um médico a entregar o prontuário médico de alguém, né? Nem obrigar um advogado a entregar as pastas, os arquivos que ele tem relacionados a alguma pessoa, tá? Que foi cliente dele. Isso aí, por lei, ele não é obrigado nem num processo penal, nem na condição de testemunha. Ele é obrigado a falar, tá? Mas eu vou olhar vou pesquisar melhor esse alcance dessa expressão aí, dever de honra. Agora você me pegou desprevenido. Mais alguma questão aqui? Documental. Documental, todo mundo sabe que é um documento para o processo, né? A prova documental é a cópia da identidade e do CPF, não tem nada a ver, né? Qualquer papel que sirva de alguma forma para comprovar qualquer alegação formulada nos autos é um documento, tá? O que a gente tem de importante aqui, primeiro, momento de produção da prova documental. Isso é muito forte. O momento certo de produção da prova documental é para o autor na petição inicial, para o réu na contestação, ok? Essa é a regra. Se eu narro um fato, eu já tenho o documento e não junto esse documento na inicial, esse documento não vai ser aceito lá na frente, não. Ah, mas eu vi um caso que foi aceito o documento lá na frente. É aceito. Vocês vão ver que o código aceita a juntada posterior de documentos. Mas essa juntada posterior de documentos tem que ser relativa a documentos novos na medida em que os fatos são supervenientes ao ajuizamento da ação ou os fatos até são anteriores, mas naquela época ainda não existiam os documentos comprobatórios da situação ou existindo os documentos, esses documentos não estavam em poder da parte, tá? Que isso também pode acontecer. Às vezes o documento que comprova aquela situação pode surgir só no momento posterior. Hoje de manhã, eu vi lá no Conjur, hoje de manhã, a gente está de manhã, né? Hoje de madrugada, eu vi no Conjur uma ação falando o seguinte, uma decisão, acho que do STJ, dizendo o seguinte, que se a matéria que causou dano moral, publicada num jornal, viesse a ser comprovada a situação que foi alegada, então a matéria no final das contas se mostrou verdadeira, não tem por que o juiz retirar ela de circulação, tá? Pega um caso aí, caso meu mesmo, eu pessoalmente. Jornal falou um monte de besteira de mim, me acusou de estar praticando uma série de condutas ilícitas. Aí eu entrei e processei o jornal. Um dos pedidos tira essas matérias. Se depois de completada a investigação tivesse sido confirmado que eu realmente pratiquei os atos, não tem por que tirar essa matéria. O fato é anterior à ação, à matéria, a tudo. Mas a comprovação do fato só veio depois. No caso da decisão do STJ, não tira. No meu caso, eu entrei com a ação de indenização contra o jornal. Eu ainda não tinha a decisão que confirmava que a matéria falava besteira, tá? Que era só para promover um procurador da República lá, que agora acabou de pedir demissão e é candidato ao Senado. Na época que eu propus a ação, eu não tinha essa prova, eu não tinha esse documento ainda. Uma decisão do TRF trancando a ação e reconhecendo essa situação de ilegalidade. Quando foi cancelado no recurso a sentença do juiz que julgou improcedente o meu pedido, eu posso agora pedir a juntada dessa sentença do TRF, desse acordo do TRF, como documento? Posso. Por quê? Porque é relativo a fato superveniente, ok? Então aí não tem a vedação. Vamos achar os artigos aqui para vocês ficarem mais seguros.